Olá, meus amados, como vocês estão? Durante o reinado de Dário, Daniel, servo de Deus, foi colocado como um dos 3 grandes líderes do império. Apesar de ser estrangeiro, judeu e exilado, vindo de outra terra, fora colocado numa posição muito elevada. Ele e outros 2 estavam à frente dos prefeitos, sátrapas, líderes do reino. Os outros 2 superintendentes e os prefeitos tinham muita inveja de Daniel, por isso tentavam descobrir algo de errado no trabalho dele, para poderem acusá-lo diante do rei. Mas Daniel era um homem muito correto. Era honesto, cumpridor das leis e não fazia nada de errado. Como eles não conseguiam encontrar nada de mal nas atitudes e no trabalho de Daniel, combinaram entre si: não vamos conseguir encontrar nada para acusar Daniel, a não ser que a gente descubra alguma coisa relacionada ao Deus que ele adora. Daí foram até o rei Dário e lhe disseram: todos nós, líderes, prefeitos, governantes e conselheiros do reino, concordamos que o rei deve ordenar um decreto. Ó Alteza, dê ordens para que durante 30 dias ninguém esteja autorizado a fazer nenhum pedido, seja aos deuses ou aos homens. Somente se faça petições ao Senhor, rei Dário, e quem desobedecer a esse decreto deverá ser lançado na cova dos leões. Recomendamos que essa lei seja escrita e assinada pelo rei, para que não seja cancelada em nenhuma parte do nosso império. E assim, o rei Dário assinou o decreto e logo passou a ser obrigatório entre todos no reino. Daniel tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. Quando ele soube desse decreto malvado, foi para casa. No andar superior, ele tinha um quarto com janelas voltadas para a direção da cidade de Jerusalém. Como fazia sempre, ajoelhou-se ali, com a janela aberta, e orou ao Senhor Deus. De repente, os inimigos de Daniel apareceram e descobriram que ele continuava a fazer orações, pedidos e agradecimentos ao Deus Criador. Eles foram logo até o palácio do rei, para acusar a Daniel de descumprir o decreto. O Senhor assinou o decreto, rei, mas Daniel descumpriu a sua ordem. Ele não está nem aí para o Senhor, rei Dário. Este Daniel, estrangeiro, continua a fazer orações ao Deus dele 3 vezes ao dia. O rei ficou muito triste, porque gostava de Daniel, e tentou livrá-lo até o fim do dia. Mas aqueles homens maldosos voltaram ao rei Dário e disseram: Majestade, o rei sabe que nenhum decreto dos medos e persas promulgado pelo rei pode ser mudado. Então, o rei deu ordem para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. Porém, ele disse a Daniel: Daniel, que o seu Deus, a quem você serve fielmente, te livre. Colocaram uma pedra sobre a entrada da cova dos leões, e o rei selou com seu anel, para que nada fosse mudado. Naquela noite o rei Dário mal conseguiu dormir e também não comeu nada. Logo cedinho, de manhã, foi triste até a cova dos leões e chamou: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus a quem você serve fielmente conseguiu te livrar dos leões? Daniel respondeu: Viva o rei! Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões, para que não me fizessem mal. Ele sabia que eu era inocente, e também não fiz nada contra ti, ó rei. Então o rei com muita alegria mandou que Daniel fosse tirado da cova dos leões. Quando foi puxado para fora, viram que não tinha sido mordido, porque tinha confiado em Deus. O rei deu uma ordem para que prendessem aqueles que tinham acusado Daniel. Eles e suas famílias foram atirados para dentro da cova e os leões os acabaram com eles. O rei Dário escreveu uma carta às pessoas do mundo inteiro: que todos do meu reino tremam e temam ao Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanecerá para sempre. Seu reino jamais será destruído e seu domínio não terá fim. Ele livra e salva seu povo, realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Daniel 6, 26, 27. Moral da história: por vezes vamos enfrentar um conflito entre obedecer a Deus e obedecer aos homens. Daniel foi um ótimo exemplo de alguém que se manteve fiel ao Senhor e compromissado com a sua vontade, mesmo que para isso tivesse que correr risco de morte. Mantenha uma vida de oração constante e sua fé sempre firmada no Senhor. Ainda que existam decretos e leis humanas que digam o contrário, escolha obedecer primeiro a Deus. Lembre-se, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, 29b.